O detetive Lucas Gomes Arcanjo, afastado do serviço por licença médica, foi encontrado morto na janela de seu quarto com uma gravata enrolada no pescoço. Lucas Arcanjo, conhecido por fazer denúncias que associavam o senador Aécio Neves, do PSDB, à lavagem de dinheiro e ao narcotráfico. É isso aí, pessoal. Essa é uma notícia que infelizmente não está sendo muito divulgada, mas ela é muito grave. O Lucas Arcanjo já tinha sofrido vários atentados à vida dele, inclusive um desses atentados deixou ele deficiente, com uma deficiência aí na perna, porque ele denunciava vários crimes com detalhes, apresentava provas que colocavam aí o senador, atualmente senador Aécio Neves, na lista aí de grandes corruptos pertencentes ao narcotráfico e outras coisas de crime, envolvendo vários nomes, tá? Inclusive ministros, outros políticos, outras famílias e, enfim, uma série de coisas que ele colocava inclusive provas e ele se revoltava porque isso nunca era investigado. Pois bem, a morte dele aconteceu no dia 27 de março de 2016. Essa notícia aqui, portanto, é do dia 27 e diz o seguinte: morte suspeita de detetive que acusou Aécio Neves alerta movimentos sociais. A notícia é do site correiodobrasil.com.br. É bastante interessante entender aqui a morte do Lucas, que fez um grande trabalho denunciando, né, um cidadão que teve muita coragem em denunciar várias irregularidades, inclusive apresentando provas, né, aqui você vai poder ler, que eu vou colocar todos os links que eu estou mostrando aqui, eu vou colocar aí para você também ler e também escrever sua opinião. Então é interessante o seguinte, o comportamento da mídia em relação à morte dele. Digamos que isso seja uma coisa gravíssima, porque é alguém que apontava inúmeras irregularidades ligadas ao nome do senador Aécio Neves e também outras grandes famílias influentes aí de Minas Gerais. Estranhamente, pessoal, a morte dele foi ontem. Isso daqui, se fosse alguma coisa ligada ao governo, ao PT, alguma coisa assim, isso sairia em tudo que é jornal, com certeza. Mas a gente vai ver aqui, eu já coloquei, olha, Lucas Gomes Arcanjo, e coloquei isso aqui, e vamos ver aqui na parte de notícias do Google. Você vai ver que quem noticiou isso, de ontem para hoje, o policial Lucas Arcanjo é encontrado morto em Belo Horizonte. A gente vai clicar aqui e a gente vai ver que é o site Brasil 247, que está aqui colocando isso. Policial Lucas Arcanjo é morto em Belo Horizonte. Tá? A notícia do dia 26 de março às 17 horas. Portanto, hoje é 28, então a morte dele foi antes de ontem. Tá? Então ele mostra que ele fala o seguinte: o policial civil Lucas Gomes Arcanjo foi encontrado morto nesse sábado 26 em sua casa de Belo Horizonte. Informações iniciais dão conta de que o Arcanjo foi visto com uma gravata amarrada no pescoço e na janela do seu quarto. Ou seja, muita gente está falando em suicídio. A família do policial, no entanto, não acredita na hipótese de suicídio. Ela alega que Lucas fazia uso de medicamentos para tratamento de depressão e, devido ao uso de drogas, ele não teria força suficiente para se enforcar, ainda mais com uma gravata. Como Lucas era muito conhecido pelas denúncias contra caciques tucanos em Minas Gerais, entre eles o senador Aécio Neves, não sei por que ele escreveu assim, a possibilidade de retaliação é grande. O investigador já tinha sido vítima de 4 atentados em respostas às denúncias que fazia. Uma delas o deixou com uma sequela na perna. Arcanjo andava com a ajuda de uma bengala. Eu vou colocar também esse link aí para que vocês possam ler tudo. A gente vai ver o seguinte. Onde saiu alguma notícia sobre a morte dele? Vamos ver. Correio do Brasil, tá? Morte suspeita. Vamos ver aqui, Correio do Brasil, morte suspeita, é aquele site que nós vimos antes, vou fechar. Policial Lucas é encontrado morto em Belo Horizonte, esse aqui é o Guia Global, tá? Policial foi encontrado morto em sua casa. Vamos ver mais notícias. Guia Global, site vermelho, policial que denunciou Neves é encontrado morto. Aí temos mais um site. Portal vermelho, portanto de esquerda também, né? Claro que vai noticiar isso.
E aí vamos procurar mais. Alagoas, 24 horas, policial que fazia denúncia contra Aécio Neves encontrado morto. Vamos clicar aqui, explorar mais detalhes. Mais 8 artigos, então você tem aqui todas as coisas que saíram na internet, alguma notícia relativa a isso. Notícia Minuto Brasil, Alagoas 24 horas, vermelho, guia global. E você vai perceber uma coisa. Isso não saiu na grande mídia brasileira. Não saiu no Globo, não saiu no Estadão, não saiu na Folha de São Paulo, não saiu na Veja. Você não está vendo o nome de nenhum deles aqui. Será que eu estou exagerando? Vamos ver se isso é verdade mesmo? Vamos procurar aqui na Globo, G1. Aí a gente vai ver aqui o site da Globo de hoje, do dia 28. Né? Lembrando o seguinte, aqui, o Google me mostra as notícias dos últimos dias. Tá? Eu coloco aqui o nome do Lucas e vou procurar. Ele vai me mostrar aqui dos últimos dias, do dia 26, do dia 27... Tá? E você vai ver aqui que aqui não tem mais. Ó, exame, meteoro gigante, não tem nada a ver. Paraná Online, o FPR divulga a lista de aprovados, não tem nada a ver. Em Goiás, alunos de escola pedem doações, Folha de São Paulo, o UOL, não tem nada a ver com a morte do cara. O que tem aqui? Por que aparece? Né? Porque aqui tem o nome Arcanjo, aqui tem Lucas, Arcanjo, tá? Então aparece alguma coisa. Se eu colocar entre aspas, aí ele vai me mostrar somente quando esse nome for completo. Tá? Aí a gente coloca aqui e vai ver a notícia do dia. José Serra é vaiado por manifestantes. Após eleições, acabou a pesquisa, já não tem mais nada. Então, ou seja, o Google está mostrando que tudo que tem publicado sobre ele, sobre a morte dele e sobre ele. Né? E a gente vê que isso não foi publicado aqui. Ó. Hoje, dia 28, tá? Você não vê a notícia. Eu vou folhear isso aqui, mas é mais rápido a gente fazer um Ctrl F e digita o nome dele aqui, e a gente pesquisa em todo o site. Ele vai ver, ó, você vai ver que 0 encontro. Ou seja, na Globo não saiu. Vamos ver na Veja. Vamos dar uma olhada aqui. Claro, vai falar de Dilma, tá? Lucas Arcanjo. Também não saiu nada. Vamos ver no Estadão. Lucas Arcanjo Gomes. Também não saiu nada. Bom, enfim, exame, vamos ver exame. Exame, abril. Vamos ver aqui no site da exame, no site principal, Ctrl F. Também nada. Tá? Então vocês estão vendo que isso, estranhamente, não saiu na grande mídia brasileira. A pergunta é por quê? O Lucas também denunciava coisas que envolviam a Rede Globo e a grande mídia brasileira. Então você há de entender que eles não vão divulgar coisas referente ao Lucas. Não vão dar mídia, não vão colocar ele em evidência. O que é muito suspeito. Partindo-se do princípio que a imprensa deveria informar, o Lucas fazia acusações muito graves contra esse sistema que está aí. E apresentava provas. A morte dele não foi noticiada nas grandes mídias. Tá? Esse aqui é o link que nós já vimos. Eu vou deixar aqui todos esses links para que vocês investiguem e formem a opinião de vocês de modo investigativo. O Lucas tinha um site aqui, parece ser dele, Lucas Gomes Arcanjo, que está no Facebook. Eu também vou colocar esse link aí para que vocês vejam. Aqui estão vários vídeos dele, não sei se estão todos, mas vários. Inclusive com as denúncias que ele fazia, que ele falava abertamente, mostrava o rosto e falava abertamente sobre as denúncias. Tá? Então vocês vão façam sua pesquisa. É importante entender o que está acontecendo no Brasil, é importante entender que esse movimento, ao que tudo indica, esse movimento dessa máfia aí, dessa coisa que o Lucas denunciava, está tudo interligado de fato, porque a mídia não reage. Tá? Eles não falam nada, a mídia não reage e passa por isso mesmo. Ele também tinha aqui um canal no YouTube, que eu também vou deixar o link aqui para que vocês vejam mais vídeos dele. Tem outros vídeos também, são de família, de férias e assim por diante, né? Ele não era um blogueiro profissional, digamos assim, mas ele criou o canal e colocou alguns vídeos. Tá? E outra coisa que é importante vocês verem, que eu também vou deixar aqui, que não está lá no canal dele, o desabafo do policial Lucas Gomes em seu último vídeo. Esse aqui é o último vídeo dele. Tá? Que ele está falando de uma maneira, parece que ele, sei lá, tirem suas próprias conclusões, parece que está sobre efeito de algum medicamento, alguma coisa, não sei. Tirem suas próprias conclusões. Aí tem um outro vídeo aqui, que é da atriz, né,
Tássia Camargo, que tinha comunicação direta com o Lucas e também fez algumas denúncias junto com ele. Ela também não acredita na hipótese de suicídio, porque ela também conversou, né? Como eu falei, ela conversou e ela sabe que ele não faria isso. Também conversou com a família, né, e sabe que ele não faria isso. Assistam. Agora, duas indicações também que eu vou fazer é sobre as coisas que envolviam Lucas Gomes e o que ele denunciava. Eu vou aconselhar vocês a duas reportagens. A do Helicoca, né, que é o helicóptero de 50 milhões de reais, que é justamente o helicóptero que transportou drogas aí. Esse documentário foi feito aqui pelo Diário do Centro do Mundo. Aconselho vocês a verem, 25 minutos, é extremamente interessante, com vários depoimentos de várias pessoas ligadas. E uma outra coisa também envolvida no caso é a lixa de Furnas, também do Diário do Centro do Mundo, que eu vou deixar o link à disposição de vocês para que vocês investiguem. Uma análise crítica no final é o seguinte: o Lucas era bastante conhecido, né? Ele era bastante conhecido exatamente por causa dessas denúncias. Se realmente era fantasioso, sei lá, por que a turma que defende o Aécio Neves não noticiou a morte do Lucas? Seria interessante que você ligasse o seu senso crítico, se fizesse algumas perguntas, porque essa mesma turma é a turma que apoia o impeachment. É a turma que não consegue esperar as próximas eleições. É a turma que afirma que está convencida que o impeachment é necessário, que a democracia é o bem, que não sei o quê, mas não querem esperar as próximas eleições para lançarem o seu candidato e colocarem os seus argumentos em pauta, para que a população possa escolher de forma democrática realmente isso e aquilo. Eles têm medo de esperar a eleição, por isso essa mesma turma, que é essa mídia, e a turma que envolve a Aécio Neves, essa mesma turma que foi denunciada por Lucas e agora o Lucas aparece morto, e é a turma do impeachment, e por isso é extremamente importante você se informar, ler mais, ver mais, investigar, para que depois você forme o seu senso crítico e vá defender o país e vá, quem sabe, vestir a camisa brasileira sem ser teleguiado, sem sofrer influência de outras pessoas, que muitas vezes usam, assim como no nazismo, como no fascismo, como em todas as ditaduras de direita e esquerda, que depois de assumirem matam e eliminam a oposição, que com discursos de proteção à família, proteção a isso, contra o homossexual e contra isso, contra aquilo, cometem várias barbaridades. Isso aqui é um pequeno exemplo do que pode ser. Claro, com isso também eu vou finalizar dando aí meus pêsames à família do Lucas Gomes Arcanjo, parabenizando o Lucas pela coragem de denunciar. É uma pena muito grande que a gente presencie, né? Que a gente veja que o Lucas foi, digamos assim, uma morte suspeita, tá? Ele foi encontrado e alguns sites, aliás, estão falando que ele se suicidou, mas não existe, digamos assim, segundo a conversa com a família e segundo algumas atitudes dele, não dava para entender realmente que ele era um potencial suicida. Meus pêsames à família e o sentimento de preocupação em relação ao futuro do Brasil. Pesquise, é muito importante. Grande abraço e até o próximo vídeo.